Olá, meu nome é Ágata e eu vou explicar como é que vai funcionar esta leitura de tarot para o mês de agosto de 2016. Eu vou usar dois baralhos. Vou usar o Mystical Wisdom, que é um baralho de sabedoria mística, que é para a leitura de oráculo. E vou tirar uma carta que é mais ou menos assim o conselho geral. Depois, para a leitura geral, para a leitura principal, vou usar o Chrysalis Tarot. Na leitura principal, a tiragem que eu vou utilizar é a tiragem cigana, ou lançamento cigano, que são 21 cartas, repartidas por 7 colunas. Na coluna na coluna 1 vou falar de trabalho, depois na coluna 2 vou falar de família, na coluna 3 de sorte e desejos, na coluna 4 de amizade, na coluna 5 de amor e sexo, na coluna 6 de planos e metas e depois na coluna 7 de projeto pessoal, ou seja, coluna 6 projeto, planos e metas e coluna 7 projeto pessoal. Depois isto vai ser princípio do mês, meio do mês e fim do mês. Princípio do mês de 1 a 10 de agosto, meio do mês de 11 a 20 de agosto e depois fim do mês de 21 a 31 de agosto. E vai ser mais ou menos assim que vai funcionar para a leitura de tarot para o mês de agosto de 2016. E é tudo. Vamos então à sua leitura. Olá, Carneiro ou Áries. Esta então é a sua leitura de tarot para o mês de agosto de 2016. A carta de oráculo que saiu foi esta. Ainda não é? O que é que diz? Diz Self-Reliance, Don't be afraid to fly solo. Ou seja, confia em si próprio ou em si mesma, apoie-se em si mesmo e não tenha medo de estar sozinho ou de estar sozinho ou de voar sozinho ou voar sozinho. Ou seja, é um mês em que você tem que se apoiar mais em si e não depender tanto dos outros. Não que isso seja difícil, Carneiro. Penso que já é assim naturalmente, mas está mais enfatizado ainda durante este mês. Depois, vamos então à primeira coluna, que é a coluna do trabalho, no início do mês. A coluna do trabalho, e o que é que saiu? Saiu aliás, você tem 7 arcanos maiores em 21 cartas, portanto, são bastantes cartas, portanto, para alguns do signo de Carneiro ou Áries, pode ser um mês de grande transformação. No princípio do mês, saiu a Psique, ou o mundo, depois saiu a criança divina, ou Hierofante, e depois saiu a roda da fortuna. O que é que isto significa? Na primeira coluna, a do trabalho, como já tinha dito, no início do mês há a Psique, e nos baralhos tradicionais, a Psique fala de um ciclo que foi completo, foi finalizado, ou fala também de grande sucesso. Portanto, pode ser que termine um trabalho no início de agosto, ou pode ser que haja o fim de um ciclo relativamente à sua vida profissional, e pode até ser que esse fim, que algo que termina em glória. A Psique também fala da alma. Isto é a tradução em grego de alma, é Psique. Portanto, pode ser que a transformação da sua alma esteja de alguma maneira conectada com o seu trabalho, e há aqui um processo de crescimento, de reinvenção ou de transformação na área do seu trabalho. No meio do mês, como eu tinha dito, temos aqui a criança divina, que é outro arcano maior. Nos baralhos tradicionais é o Papa, mas neste baralho de Chrysalis é chamada criança divina, e o Papa costuma ser uma figura de autoridade, uma pessoa muito formal, um indivíduo muito formal, às vezes até um pouco rígido, é uma pessoa que dá grande ênfase às regras sociais. Aqui, neste baralho, a criança divina parece ser o contrário. Você, Carneiro, no meio do mês, está num processo de autodescoberta, de crescimento e de tentar perceber qual será a próxima fase da sua vida em termos profissionais. Você está a emergir da concha e é uma nova pessoa, é um novo ser. Depois,
Isto é engraçado, só arcanos maiores na parte profissional. Depois, por fim, no fim do mês, este outro arcano maior, que é a Roda da Fortuna, que volta a reafirmar o tema de mudança, de transformação na sua vida profissional, no seu trabalho. Talvez você esteja a pensar em mudar de carreira, nunca se sabe, mas seja como for, há boa fortuna que está presente nesta carta, portanto eu diria que a mudança tem o grande potencial de ser muito positiva, ok? E agora vamos para a segunda coluna, que é a coluna da família. Na família, no início do mês, temos o companheiro, que nos baralhos tradicionais é chamado o Rei de Paus e aqui é o Rei de Espirais. Representa um homem mais velho, como se vê na imagem. Ele pode ter, quiçá, mais do que 40 anos, pode ser um pai, um avô, um irmão mais velho. Também é possível que seja uma mulher, porque esta é uma leitura muito geral. Eu acho que você, Carneiro ou Áries, vai ter com esta pessoa para pedir conselhos relativamente ao seu próximo passo, isto em questões de carreira. Ele pode ser uma espécie de visionário, pois representa esta carta, representa o elemento de fogo, logo pode ser de um signo de Carneiro, Leão ou Sagitário. E o Sagitário, só para dar aqui uma ideia, tem essa grande qualidade de acreditar e de ter uma visão mais abrangente daquilo que pode ser feito e construído no futuro. Esta pessoa também pode ser às vezes um bocadinho autoritária, mas eu diria que no geral ele só quer o seu bem. Ao lado dele, se você notar, há um pássaro, está ali a ver aquele passarinho ali no fim, há um pássaro que se chama cucaburra. Sabe o que é um cucaburra? Também havia há uns meses no YouTube. Procurem vídeos de cucaburra no YouTube, que é o máximo. Os pássaros são o máximo. São originários da Austrália e da Nova Guiné, estes pássaros. E este pássaro parece rir-se cada vez que fala, salvo seja, ou cada vez... O canto dele parece um riso humano. O chamado dele parece uma gargalhada. São pássaros divertidos, muito inteligentes, são bastante inteligentes e parecem mini dinossauros. Portanto, estas características podem pertencer a este membro da sua família. Depois, a meio do mês de agosto, na parte da família Carneiro, nós temos esta carta, que é o 2 de pedras ou 2 de ouros, e pode representar, por exemplo, você estar a falar ou dialogar com alguém da sua família que tem estas características, e com as suas características do 2 de pedras neste baralho, são de grande equilíbrio e também de alguma flexibilidade. Esta pode ser uma pessoa forte, um bocadinho pesada, pode ser que ele ou ela lhe dê o conselho de se manter firme e estável, sim, mas também ao mesmo tempo ser equilibrado ou manter o equilíbrio e ter também confiança nos próximos passos a dar. É assim uma mistura de firmeza e equilíbrio e fé no próximo passo a dar. Aliás, esta pessoa pode ser a mesma pessoa, pode ser o companheiro, o Rei de Espirais, ou o Rei de Paus. Pode ser a continuação, continuar a falar com esta pessoa que é membro da sua família. Pode ser homem ou mulher, embora eu veja que seja... Eu penso que é mais um homem do que uma mulher. Depois, no fim do mês, aparece outro arcano maior, que é a Lua, que nos baralhos tradicionais pode falar de pessoas, ou representar pessoas falsas, ou mesmo um bocadinho lunáticas, um bocadinho malucas, mas aqui no Crisalis, tem um significado um bocadinho diferente. Você, Carneiro, pode estar a falar com uma figura maternal, por exemplo, que lhe diz que tem grande confiança em si e que você deve seguir os seus sonhos e que deve confiar nos seus instintos e na sua intuição. Esta pessoa também pode ser um bocadinho criativa, muito intuitiva ou até com dotes
artísticos. Eu estou a pensar mais em tipo mãe, avó, por aí fora. Depois, a coluna 3, que é a coluna conectada com sorte e desejos. O que é que nós temos? Temos o 7 de espirais, ou o 7 de paus, que costuma ser uma carta de autoproteção ou de defesa. Também uma carta que sai quando nós sentimos que estamos a ser atacados. É como se no início do mês, você, carneiro, sentisse a necessidade de proteger os seus mais íntimos desejos, aquilo que você anseia para si neste momento. E note-se que o urso está à guarda, à porta da caverna. É possível que no início do mês você esteja a defender com grande tenacidade aquilo que deseja para si. E quem o atacar tem que ter cuidado porque você tem a força de um urso. Não é? Portanto, é melhor não o atacar ou não a atacar a si. Depois temos, no meio do mês, temos o acrobata. Ou o valete de pedras, que nos baralhos tradicionais é chamado o valete de pentáculos ou o valete de ouros. Isto pode ser alguém que lhe traz boa sorte através de uma mensagem de boa sorte, ou você decide ajudar a sua sorte através do estudo. O acrobata é flexível no pensamento. O valete de pentáculos pode, por exemplo, simbolizar estudar algo novo, que pode ajudar mais tarde em termos de carreira, mas não apenas nessa área. Você deseja realmente algo para si, algo novo, algo que nunca tentou antes e decide começar a estudar maneiras e modos de conseguir materializar os seus desejos. Portanto, é capaz de estar a ler muitos livros ao mesmo tempo, a meio do mês de agosto, e a divertir-se com isso, pensando em todas as diferentes possibilidades. Portanto, isto pode ser uma energia que você manifesta ou pode ser alguém que lhe traz essa boa sorte. Também pode ser isso. No fim do mês, carneiro, saiu o 6 de pedras, ou o 6 de pentáculos ou ouros. Em baralhos tradicionais, costuma significar auxílio, que pode vir de uma pessoa ou de uma instituição. Logo, pode ser que a sua boa sorte seja manifestada através da ajuda de uma pessoa. No Crisálise, aqui neste baralho de tarô, vemos uma árvore de cujos ramos pendem o que parecem ser pedras preciosas, as esmeraldas e há outros géneros de pedras. Portanto, esta carta também fala de ser generoso não só para os outros, mas também para nós. Portanto, isto pode ser a ajuda, pode ser que alguém o ajude ou a ajude e lhe traga boa sorte, e talvez essa boa sorte se manifeste mais simplesmente ou mais facilmente porque há alguém que o ajuda a si. E há alguém que pode contribuir para a realização daquilo que você deseja. Depois, na coluna 4, que é a amizade, no início do mês, o que é que nós temos? Temos o peregrino, o valete de pergaminhos ou o valete de espadas. Pode ser, isto é a coluna da amizade, pode ser que no início do mês você esteja em contacto com um amigo que está em viagem, e mesmo que esta seja uma viagem de recreio, é ao mesmo tempo, quando eu digo em contacto, é você telefona, ou esta pessoa telefona-lhe a si, ou manda-lhe uma mensagem, qualquer coisa assim desse género. Esta pode ser sim uma viagem de recreio, mas é ao mesmo tempo quase que uma viagem espiritual. Talvez a sua amizade não fique em hotéis ou em lugares confortáveis, e talvez prefira dormir ao relento e levar este género. Eu não sei como é que isto se chama agora em português, esqueço-me. Pode até mesmo ser para alguns literalmente um amigo ou uma amiga, uma amizade que foi literalmente numa peregrinação, tipo a Fátima, Santiago de Compostela, ou tipo assim a Meca. A peregrinação também pode ser outra, pode ser, por exemplo, um festival de música, por exemplo, onde fica vários dias seguidos. Há aqui várias possibilidades. Depois, no meio do mês, tem, carneiro, na coluna das amizades, tem o ilusionista, ou o cavaleiro de pedras, o cavaleiro de ouros ou pentáculos, em baralhos tradicionais.
é provável que você esteja a passar algum tempo com esta amizade ou a falar mais a miúdo com esta pessoa. Nos baralhos tradicionais, esta carta simboliza uma pessoa que é conservadora, que é muito lenta a tomar decisões, que é muito cuidadosa, que é um pouco inflexível, demasiado atenta a regras, a leis. Aqui é ao contrário. Aqui, esta é uma pessoa que pode ser um bocadinho exuberante, um bocadinho imatura, com a tendência de pregar partidas, também pode ser um bocadinho mística, um bocadinho esotérica, do género que pratica tipo diariamente a lei da atração e coisas assim desse género. Talvez seja realmente uma pessoa, um amigo ou amiga, que também o esteja a incentivar, a transmitir entusiasmo relativamente a sua nova fase da sua vida, mas que não dá nenhum tipo de conselho que é prático ou realista, ou seja, é tipo, acredito em ti, não sei o quê, mas não dá tipo assim nada, todas as ideias que esta pessoa possa ter podem ser assim um bocadinho imaturas, não são nada práticas, não são nada realistas. Isto é um bocadinho ao contrário do rei de espirais, ou o companheiro, que já saiu na coluna da família há bocadinho, porque essa pessoa dá conselhos práticos e ao mesmo tempo também lhe também acredita em si, também o incentiva ou a incentiva. O ilusionista é uma pessoa que gosta de se aventurar, mas que não planeia muito, tipo vai à aventura e pronto. Também pode ser a mesma pessoa, pode ser o amigo com quem você falou no início do mês, o peregrino, e esta pessoa pode lhe ter dito, epá, vem ter comigo, eu estou acampado ou estou acampada neste sítio, não sei o quê. E você foi assim um bocadinho à aventura, se calhar está a gozar férias, se calhar é uma altura em que pode fazer isso, não é? Depois, por fim, na coluna das amizades, ainda temos o mágico, que é o outro arcano maior. Mas neste tarot, no tarot Crisálides, é chamado de corvos, os corvos no plural. E há aqui um elemento de magia quase que oculta e de grande inteligência também. Porque eu associo corvos com inteligência, porque eles são muito inteligentes. Nós vemos na carta dois corvos que têm um no bico e outro deixou cair, não sei se notam. Têm duas pequenas esferas brilhantes e logo que eu vi isto eu pensei, são pérolas de sabedoria. E segundo o baralho Crisális, os corvos estão a brincar com as pérolas e estas pérolas simbolizam misticismo. Aliás, todas as cartas na coluna dedicada às suas amizades estão conectadas com o misticismo. Por isso é possível que você tenha muitos amigos que caiam nessa categoria de místicos ou de seres interessados pela metafísica, pelo mundo esotérico, por aquilo que está para além do véu. A árvore, não sei se nota, onde os corvos brincam é a árvore da vida. Parece haver aqui uma evolução ao longo do mês. Perdão, se estas cartas simbolizam uma única pessoa, então uma única pessoa, um único amigo, uma única amizade, então começou por ser um contacto breve e muito afável, até que você, Carneiro ou Áries, decidiu ir ter com esta amizade, que lhe pareceu assim no meio do mês, como é que eu ia dizer, um bocadinho tocada, posso dizer, com ideias um bocado malucas, um bocado impraticáveis, mas ao menos é uma pessoa divertida. Até que por fim, no fim do mês, falando com ele ou com ela, você percebeu que esta pessoa é realmente muito mais sábia do que aquilo que deu a entender e talvez o seu lado mais brincalhão esconda essa sabedoria. Se não for uma única pessoa, estas três cartas podem simbolizar três pessoas diferentes, sendo que a última, os corvos, ou o mágico, já é uma alma com maior sabedoria em termos do oculto e do mistério da vida. A mensagem aqui é que você deve estar atento ou atenta a qualquer tipo de estranha coincidência, a qualquer tipo de estranha sincronia, que pode vir ter consigo através de um amigo ou através de palavras de uma amizade sua. E estas palavras podem, ao princípio, parecerem muito simples, mas trazem consigo ou trazem com elas uma ideia ou mesmo uma mensagem muito importante que tem significado para si. Portanto, há um amigo ou uma amiga cujas palavras serão literalmente pérolas de sabedoria e você deve estar atento ou atenta porque pode
não dar atenção, não dar a atenção apropriada a esta pessoa, porque esta pessoa é uma pessoa muito brincalhona. Depois vamos então à coluna de amor e sexo, que é a quinta coluna, e no início do mês temos a tecedeira, ou a rainha de pergaminhos. Baralhos tradicionais é a rainha de espadas. Nos baralhos tradicionais, esta é uma pessoa que é muito mental, muito lógica, pouco emocional, é uma pessoa muito astuta, muito inteligente e às vezes até demasiado calculista. Pode ser até mesmo pode ser alguém que tem o grande poder de magoar com as palavras que diz. Pode igualmente representar alguém de um signo de ar, ou seja, aquário, balança livre ou gêmeos. Porém, aqui nesta carta e neste baralho, não é essa a imagem que nos é passada. Aquilo que nós vemos é alguém cuja inteligência, estão a ver, parece estar completamente direcionada para a sua arte. É uma mulher que tece uma borboleta, que é um símbolo de transformação, e há muita transformação e renascimento na sua leitura carneiro este mês. Como é uma leitura geral, isto também pode representar um homem, não necessariamente uma mulher. Os atributos desta pessoa, neste baralho, são os de diplomacia e tranquilidade, que são, por acaso, características conectadas com balança ou libra. Portanto, esta pessoa é uma pessoa que eu diria que está desperta espiritualmente. É alguém que o ajuda a si, carneiro ou Áries, a ir ao encontro do seu destino. Logo, esta pode ser a sua namorada ou namorado, parceira, parceiro, esposa ou esposo. É uma pessoa com grande tranquilidade e serenidade, e aquilo que eu pensei, e isto foi devido às cartas que depois se seguem nesta coluna, é que é possível que alguns estejam a terminar o relacionamento com esta pessoa simplesmente porque você, carneiro ou Áries, já encontrou o seu destino ou já o realizou e está agora a avançar para uma nova fase da sua vida. Portanto, esta desconexão, este rompimento com esta pessoa, por alguma razão, não me parece que seja feito em conflito, mas feito com muita tranquilidade. Depois não é que nós estamos Depois, no meio do mês, temos o 9 de espirais, ou o 9 de paus. No significado tradicional, o 9 de paus pode querer dizer perseverança, mas também defesa de alguma coisa, de algo que já foi conquistado, também simboliza desconfiança. Aqui tem o sentido de perseverança, sim, mas também significa mudança e ao mesmo tempo continuar firme num determinado rumo, independentemente dos desafios que o exterior lhe possa lançar a si, carneiro. Eu penso que a meio deste mês ainda está a tentar continuar esta relação com esta pessoa, provavelmente, talvez, mas há já aqui uma tendência de fim, que também é simbolizada pelo 9, porque em numerologia o 9 também significa um fim. Ou seja, fim no aspecto de já não faz sentido estarem os dois juntos. Até mesmo karmicamente já não faz sentido. Novamente, isto é para alguns, não é para todos. Para outros isto pode apenas significar uma simples discussão com o parceiro ou com a parceira. E depois, no fim do mês, o que é que nós temos? Temos o 4 de pergaminhos, ou 4 de espadas. Na imagem nós vemos o que parece ser uma fada a dormir, a descansar, a recuperar. Se houve, por exemplo, um término, uma finalização de uma relação, pode ser que você use o fim do mês de agosto para recuperar, para sanar feridas emocionais. E se houve uma discussão com o parceiro ou com a parceira e não houve término, a mesma explicação se aplica, ou seja, estar a sanar, a recuperar. Depois, há também aqui um sentimento de solidão, no que se refere ao seu amor, à vida romântica, à vida amorosa. Há aqui um sentimento de solidão durante o mês de agosto, igualmente aparente na carta anterior, o 9 de paus. Você sente-se sozinho ou sozinha, mas lembre-se do conselho do oráculo. Né? Lembra-se do que é que o oráculo lhe disse? Confie em si mesmo, apoie-se em si mesmo ou em si mesma, ok? Dependa de si próprio ou de si própria.
Também pode representar um período temporal em que você pergunta a si próprio, a si própria, o que é que eu quero de uma relação? O que é que eu quero de uma relação? Ok? Depois vamos para a coluna 6, que são planos e metas para agosto. No início do mês nós temos aqui o Merlim, que é um arcano maior. O Louco, que neste baralho é chamado Merlim. Realmente há aqui a construção de um novo plano de vida, eu diria, de uma nova meta para si, Carneiro ou Áries. O Louco, por vezes, tem uma energia de grande imaturidade, de ir à aventura, ao Deus dará, sem planear nada, simplesmente ir numa nova direção, quase sem bagagem nenhuma, e deixar que Deus ou o Universo o ajudem ou a ajudem na concretização daquilo que deseja. Costuma haver muita fé e uma confiança cega no Louco. Porém, aqui, se vocês notarem, aqui quem vemos é Merlim, que é um homem já velhote. E o Louco às vezes significa uma energia muito mais jovem. Isto é um Merlim. E para mim é uma pessoa com grande sabedoria que, se nós olharmos para ele, supomos que ele já viu tudo na vida e que já nada o pode surpreender, ou a pode surpreender. O pode surpreender, não é? O Gato, não sei se notam, ali, ao lado de Merlim, fala de mistério, também do desejo de tomar riscos, mas também ao mesmo tempo tendo alguma cautela, enquanto que a serpente, não sei se veem ali, enrolada no bastão do Merlim, fala do poder da cura e também do poder do renascimento. Há realmente aqui uma nova meta na sua vida e parece-me que você sabe o destino, você só não sabe como é que há de lá chegar. É isso. O Merlim, esta carta diz simplesmente que você tem que ter uma atitude positiva e não tentar controlar as coisas, não tentar controlar a situação. Aprenda passo a passo, adapte-se, tenha fé e não tente alcançar essa meta nova com um plano muito bem definido em que não há espaços para surpresas. Talvez seja aí que reside a sabedoria, deixar-se surpreender e simplesmente confiar em si, no mundo, no universo e depois em Deus, para aqueles que acreditam. Depois, no meio do mês, o que é que nós temos? Temos o 9 de pergaminhos ou o 9 de espadas. Eu acho que talvez no início do mês você estava super confiante e com bastante alegria, mas agora no meio do mês, a meio do mês, já tem imensas dúvidas, receios e duvida da sua habilidade e da sua capacidade de concretizar esta meta. Depois, no fim do mês, o que é que nós temos? Temos a carta que surgiu foi o artista ou a artista neste caso, ou a rainha de pedras, a rainha de ouros nos baralhos tradicionais. Eu penso que no fim de agosto você já deitou mãos à obra ou já começou a tomar passos para a concretização desta sua nova meta. Eu penso que você deixou os medos para trás. Se não for assim, então pode ser que haja uma pessoa, um artista, uma artista, que o vai tirar dessa negatividade. Uma pessoa que já possui grande criatividade a nível artístico e que pode inspirá-lo ou inspirá-la a si a ir na direção destes seus novos planos. Esta inspiração também pode vir, por exemplo, através da arte, da dança, da poesia, da música, e também pode até não tratar-se de uma pessoa que você conhece pessoalmente, mas tratar-se de um autor famoso e você não conhece esta pessoa pessoalmente, pode apenas usar, e a obra desta pessoa pode inspirá-lo a si, ou inspirá-la a si, a dar então este primeiro passo. E depois a última coluna, que é a coluna do projeto pessoal para o mês de agosto, Carneiro, ou Áries, nós temos, no início do mês, saiu um arcano maior, que é o carro, que aqui é chamado Erne, o caçador. O seu projeto pessoal, seja ele qual for, é conquistar o sucesso nesta sua nova fase da sua vida. Você coloca aqui toda a sua força de vontade no início do mês, neste seu novo projeto, e não tem medo de obstáculos, não tem medo de nada. Há aqui uma vontade indomável, uma grande determinação e muita força. Perdão. Depois, no meio do mês,
surge o 8 de espirais ou 8 de paus. Qualquer que seja o seu projeto pessoal, ele está a avançar com grande rapidez. Não obstante você, carneiro, poder estar cheio de dúvidas e medos. Eu digo isto, porque é que eu digo isto? Porque o 8 de espirais aparece na mesma fila, em horizontal, com o 9 de pergaminhos na outra coluna, que apareceu na coluna 6. Ou seja, apesar de você ter medos e dúvidas, você avança e avança rapidamente. E provavelmente avança confiando na sua intuição e nos seus instintos. Como esta carta apareceu depois de Erne, o caçador, isto a mim diz-me que você caça aquilo que quer trazer para a sua vida, porque carneiro caça, carneiro realmente faz isso, faz parte da sua energia. Você não realiza este projeto pessoal, você literalmente está a persegui-lo, a conquistá-lo, a caçá-lo. E depois, no fim do mês, nós temos a feiticeira, que é o outro arcano maior, ou a papisa. Eu penso que você vai alcançar a realizar algo que está conectado com um projeto pessoal agora já no mês de agosto, no fim do mês de agosto. Algo que também está ligado a um objetivo maior na sua vida, a esta nova fase da sua vida. Mas você vai manter isso, essa conquista, essa conquista eu diria que vai manter essa conquista em segredo. Esta conquista não vai estar visível ainda ao mundo, ao público, isto porque você decidiu não mostrar ainda, porque está englobado em algo que é maior. E pronto, 30 minutos, pazes. 30 minutos. Esta é a leitura que eu tenho para si, Carneiro ou Áries, para o mês de agosto. Leitura de tarô, esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor envie um e-mail para doniazada.gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye bye.